6 partidas fecham na tarde e noite deste domingo, 1º de setembro, a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo passamos para vocês as partidas, a situação de cada time na tabela de classificação e onde assistir aos jogos ao vivo. Lembrando que mais cedo, antes da edição deste vídeo, ocorreram 2 partidas. Em Porto Alegre o Atlético Mineiro venceu o Grêmio de virada por 3-2, enquanto que o Cruzeiro bateu o Atlético Goianiense no Mineirão por 3-1. No período da tarde a bola começa a rolar com um único jogo às 16 horas, horário de Brasília, em que o Corinthians recebe o Flamengo na Neoquímica Arena. O Timão busca quebrar um jejum de 6 rodadas sem vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento. Na rodada passada o Alvinegro foi derrotado pelo Fortaleza por 1-0 e aparece em 18º lugar com 22 pontos, 2 pontos atrás do Fluminense, o primeiro do Z4. Já o rubro-negro vem de vitória por 2-1 sobre o Red Bull Bragantino e está na 4ª colocação com 44 pontos, 6 atrás do líder Botafogo, que tem 2 jogos a mais. O duelo entre Corinthians e Flamengo terá transmissão para todo o Brasil pela TV Globo. Outra maneira do torcedor assistir o jogo será pelo canal pago Premier. Um pouco mais tarde, às 18h30, o Vitória recebe o Vasco no Barradão, também tentando deixar a zona de rebaixamento. Na rodada passada o Leão perdeu fora de casa para o São Paulo por 2-1 e está em 17º lugar com 22 pontos. Se vencer poderá deixar a zona de rebaixamento, mas para isso teria ainda que contar com um tropeço do Fluminense. Já o time carioca chega embalado depois de 2 vitórias de virada sobre o Atlético Paranaense, uma pelo Brasileirão e outra pela Copa do Brasil. Com um jogo a menos na tabela, o time carioca está em 9º lugar com 31 pontos. O jogo entre Vitória e Vasco terá transmissão ao vivo pelo canal por assinatura Premier. Também às 18h30, o Fluminense encara o São Paulo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A equipe carioca vem de uma boa vitória fora de casa diante do Atlético Mineiro por 2-0, resultado que lhe tirou da zona de rebaixamento. O time das Laranjeiras aparece em 16º lugar, com 22 pontos, mas um tropeço poderá lhe jogar de volta ao Z4. O time paulista, por sua vez, bateu o Vitória na rodada passada por 2-1, em casa, e busca manter o embalo para seguir perto dos líderes. O time do Morumbi está na 5ª colocação com 41 pontos, 9 atrás do líder Botafogo, que tem um jogo a mais. A partida entre Fluminense e São Paulo será mais uma com transmissão ao vivo apenas pelo canal Premier. Em mais uma partida marcada para as 18h30, o Red Bull Bragantino tentará sua recuperação jogando contra o Bahia no Nabiabe Chedid, em Bragança Paulista. Sem vencer as 6 rodadas, o Massa Bruta se aproximou perigosamente da zona de rebaixamento. Após a derrota no jogo atrasado por 1-0 diante do Criciúma, o Massa Bruta seguiu estacionado na 15ª colocação com 27 pontos, 5 acima do primeiro time do Z4. A equipe ainda tem um jogo atrasado. O tricolor de aço, por sua vez, vem de empate sem gols diante do líder Botafogo e está em 7º lugar com 39 pontos. Uma vitória poderá lhe valer 2 posições na tabela. O jogo entre Red Bull Bragantino e Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premier. Seguindo com os duelos da faixa das 18h30, o Atlético Paranaense receberá o embalado Palmeiras na Liga Arena, em Curitiba. O Furacão somou apenas 1 ponto nas últimas 4 rodadas e vem de 2 derrotas para o Vasco, conforme já citado. Essa queda de desempenho deixou o time na 10ª posição com 29 pontos, no entanto a equipe tem um jogo a menos na tabela. O Verdão chega mais leve após a goleada por 5-0 para cima do Cuiabá na rodada passada, o que lhe manteve na briga pelo título. Os paulistas somam 44 pontos e se vencerem descontarão para 3 pontos a diferença para o líder Botafogo. O jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras terá transmissão ao vivo pela Rede Furacão e pela Cazé TV. Fechando a rodada, Juventude e Internacional se enfrentam, também às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O time da casa perdeu na rodada passada para o Atlético Goianiense por 2-1, resultado que no momento lhe deixa na 13ª posição com 28 pontos e um jogo a menos. Já o Colorado, que vem de uma dupla jornada diante do Cruzeiro, onde conseguiu somar 4 pontos, está em 11º lugar com 29 pontos e tendo que pagar outros 4 jogos na tabela. O duelo gaúcho entre Juventude e Internacional terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais Sport TV e Premier. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e considere se inscrever em nosso canal.